Olá, congressistas! Bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Eu me chamo Camila Martins e sou aluna de mestrado no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual da Paraíba e também faço parte da diretoria de marketing do evento. Eu tenho a honra de apresentar para vocês o professor Fábio Boylan, que irá ministrar a palestra intitulada de Etnofarmacologia Asiática, Plantas Medicinais com Atividades Analgésica e Anti-Inflamatória, uma validação química e farmacológica. O professor Fábio ele tem graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences pela Trinity College Dublin. Ele trabalhou como professor adjunto na Universidade Federal do Rio de Janeiro até 2007 e atualmente é professor associado pela mesma instituição do seu pós-doutorado. Atua nas áreas de Química e Farmacologia de plantas medicinais e produtos naturais com enfoque em etnofarmacologia global. Nós agradecemos ao palestrante pela contribuição e disponibilidade e a todos os congressistas pela presença no nosso evento. Além disso, nos colocamos à disposição de quaisquer dúvidas e comentários através dos nossos canais de comunicação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos. Uma boa palestra! Olá, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do CONCAF pelo convite e estar aqui participando dessa iniciativa maravilhosa. Minha palestra hoje vai falar sobre etnofarmacologia asiática, plantas medicinais com atividades analgésica e anti-inflamatória e a validação química e farmacológica das mesmas. Inicialmente, antes de começar a palestra por si, eu vou me apresentar e apresentar um pouquinho da universidade onde eu trabalho. Então, meu nome é Fábio Boylan, eu sou professor associado de farmacognosia na Escola de Farmácia e Ciências Farmacêuticas no Trinity College de Dublin. O Trinity College de Dublin foi fundado em 1592 pela rainha Elizabeth I. É a instituição acadêmica irlandesa de pesquisa intensiva mais antiga do estado, conta aproximadamente com 17 mil estudantes e 3 mil membros do staff, e atualmente, em 2020, nós fomos mundialmente ranqueados na posição 101 pelo Ranking QS e na posição 171 pelo Ranking Xangai. O nosso campus no centro da cidade de Dublin é um dos pontos turísticos da cidade de Dublin, é um campo belíssimo. Como vocês podem ver aqui nesse slide, nós temos 3 fotografias do campus mostrando uma combinação realmente muito interessante entre prédios antigos e prédios novos. E aqui nós temos no lado direito desse slide uma fotografia da nossa biblioteca antiga, que é uma biblioteca bastante visitada, que contém uma quantidade enorme de livros antigos que ainda hoje podem ser adquiridos para pesquisa. E é importante ressaltar que o Trinity College Dublin, no campus, nós temos provavelmente umas 7 a 8 bibliotecas e que desde 1891 o Trinity College Dublin faz parte de um consórcio de universidades dos quais todos os livros publicados na língua inglesa a universidade tem que ter pelo menos um exemplar, o que significa que hoje em dia existem praticamente umas 10 a 15 warehouses espalhadas por Dublin, contendo todos os livros, porque nós somos obrigados a manter um exemplar pelo menos dos livros publicados em inglês. Então essas warehouses, esses galpões, eles vão estar nutrindo e alimentando as bibliotecas no campus, então todos os alunos vão ter condições de pegar os livros que quiserem. A faculdade de farmácia é dividida em 2 prédios, o Panos Institute, que fica no campus, e o Trinity Biomedical Sciences Institute, que fica um pouquinho fora do campus. No Panos é onde nós estamos lecionando, a maior parte das nossas aulas e aulas práticas ocorrem no Panos, e o Trinity Biomedical Sciences Institute é onde a maior parte da nossa pesquisa acadêmica, nossos alunos de pós-graduação estão situados. A nossa faculdade de farmácia no ranking QS, esse ano foi ranqueada na posição 45ª no mundo e na 18ª melhor faculdade de farmácia da Europa. E no ranking do Xangai, nós somos a 87ª melhor faculdade de farmácia do mundo. Nós contamos com 264 estudantes de graduação, 62 estudantes de pós-graduação, 30 membros acadêmicos e 3 membros eméritos do corpo acadêmico. Esse slide mostra o campus da universidade por cima, onde você tem aqueles 2 campos verdes, um sendo o campo de rugby e o outro sendo o campo de cricket.
Aquele quarteirão é o quarteirão do campus, e nesse quarteirão vocês podem verificar na primeira estrela vermelha acima a localização do Panos Institute, e do lado de fora desse quarteirão, no próximo quarteirão, a segunda estrela vermelha, um pouco mais abaixo no slide, é o prédio chamado Trinity Biomedical Science Institute, onde ficam os laboratórios de pesquisa da Faculdade de Farmácia. Então, para a palestra de hoje, eu resolvi falar para vocês a minha experiência com os meus alunos asiáticos, e eu vou estar mostrando um pouquinho das pesquisas realizadas nos últimos anos com alunos provenientes da Malásia, da China e do Cazaquistão. A Malásia e a China, eu tive alunos vindo ao meu laboratório, assim como alunos do Cazaquistão. A diferença é que no Cazaquistão eu sou professor visitante na Kazakh National Medical University desde 2014, onde eu tenho alunos de doutorado constantemente. Eu vou iniciar então com a Malásia. Em 2008 eu recebi Karastika Rahayu, e Karastika era uma aluna de doutorado proveniente da Malásia. A Karastika trouxe para o meu laboratório duas plantas da Malásia, sendo uma delas a curcuma manga, que foi coletada na província de Kuantan. Ika terminou seu doutorado usando essas duas plantas da Malásia e ainda uma planta mexicana, Choisya ternata, que foi coletada em Dublin. Em 2012, Ika voltou para a Malásia e se tornou professora na Universidade de Kelantan. Os rizomas de curcuma-manga foram cortados em pequenos pedaços, eles foram submetidos a uma hidrodestilação, e essa hidrodestilação produziu o óleo essencial, que foi então analisado por cromatografia com fase gasosa e cromatografia com fase gasosa acoplada à espectrometria de massas. E haviam dois trabalhos referentes aos óleos essenciais de curcuma-manga, mas os dois trabalhos apresentando uma quantidade pequena de constituintes identificados. Nós, no nosso trabalho, fomos capazes de obter a identificação de aproximadamente 90 constituintes no óleo essencial de curcuma-manga, e os mesmos foram distribuídos entre monoterpenos, diterpenos, sesquiterpenos e outros, sendo a grande maioria dos constituintes identificados monoterpenos. Esse trabalho com a curcuma-manga foi publicado na revista Chemistry and Biodiversity em 2011, e com esse trabalho nós podemos chegar a algumas conclusões bastante interessantes para essa espécie que possui atividades anti-inflamatórias e analgésicas. Nessa tabela nós podemos ver os 90 constituintes que foram identificados no óleo essencial de curcuma-manga, e nessa figura aqui ao lado nós temos listados 20 desses constituintes, e esses 20 constituintes foram listados mostrando não só os constituintes majoritários no óleo essencial, mas também aproximadamente 5 constituintes característicos, cujos esqueletos químicos não são comuns no óleo essencial de curcuma-manga, e eles foram escolhidos justamente pela sua peculiaridade, para permitir trabalhos um pouco mais elaborados de comparação quimiotaxonômica. A análise do óleo essencial de curcuma-manga realizada por nós nos mostrou que o componente principal foi o mirceno, que é um monoterpeno, que apresentou a composição aí de 46,5% do óleo essencial. Bom, com base na composição química dessa espécie descrita por nós e seus 97 constituintes, e a escolha dos 20 constituintes do slide anterior, que nós resolvemos comparar, nós fizemos uma comparação com a espécie curcuma-manga previamente estudada, assim como outras espécies de curcuma de diferentes regiões na Ásia, e fizemos um estudo comparativo pela análise de multivariância. Fizemos primeiramente uma análise do cluster hierárquico, que é o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui abaixo, e em seguida fizemos a análise do componente principal, que é o gráfico acima. Os resultados dessas análises nos mostram que o mirceno pode potencialmente ser utilizado como um marcador quimiotaxonômico infragenérico de realmente grande valor, e ainda que algumas espécies como curcuma-manga, a curcuma xanthorrhiza e a curcuma longa, elas se apresentam bastante relacionadas em termos de produção de metabólitos especiais de óleo essencial, e essa análise integral nos mostrou, inclusive, que existe uma pressão grande
do ambiente e também fatores geográficos influenciando na produção dos metabólitos secundários no gênero curcuma. E isso é interessante no sentido de que se nós queremos obter princípios ativos com atividades analgésica e anti-inflamatória, o óleo essencial de curcuma é bastante usado nesse sentido, nós temos que observar esses fatores que são relacionados com a localização geográfica e também em relação a questões ambientais que nos vão permitir obter uma espécie produzindo uma quantidade maior de princípios ativos. Bom, agora vamos seguir para o Cazaquistão. O Cazaquistão é um país no qual eu tenho as minhas alunas de doutorado e alunos de doutorado, que falei para vocês, desde 2014, e eu quero iniciar por esse trabalho, que foi um trabalho feito com a espécie Artemisia sina. Artemisia sina é uma espécie que pertence à família Asterácea, é uma espécie endêmica no Cazaquistão. Aqui o mapa do Cazaquistão nos mostra essa área pintada em laranja, que é a área onde essa espécie ocorre em abundância. Então, essa espécie foi coletada e o estudo químico foi feito principalmente pelo fato de que a espécie era tradicionalmente utilizada para doenças inflamatórias e também para o alívio de dor, mas uma coisa interessante a respeito dessa espécie é que é considerada uma espécie tóxica. A toxicidade dessa espécie se deve a esse constituinte químico desenhado aqui no slide, que é a santonina. A santonina é um sesquiterpeno com atividade antiomíntica, porém muito tóxico. A santonina foi utilizada como medicamento no passado e atribui-se ao Van Gogh, ao pintor Van Gogh, o fato dele ter sido intoxicado com a santonina, e esse é o motivo pelo qual a maior parte dos seus quadros tem uma tonalidade voltada para o amarelo, porque ele desenvolveu xantopsia. Então, uma planta com atividade antiomíntica que é tóxica e também que é potencial utilização em inflamação e analgesia. Então, nesse sentido, o nosso trabalho voltou-se para, número 1, obtenção da santonina pura e o desenvolvimento de uma metodologia analítica para se quantificar a santonina em outras espécies de Artemisia, uma vez que no Cazaquistão existem praticamente umas 40 espécies de Artemisia espalhadas pelo país e algumas delas são comestíveis. Então, o primeiro foco do estudo era se obter a santonina em quantidade purificada e daí se desenvolver um método analítico para a quantificação da mesma, e o segundo objetivo, a obtenção de um extrato de Artemisia sina totalmente livre de santonina e a verificação da sua capacidade anti-inflamatória e analgésica. Bem, para o primeiro estudo, que foi o estudo da obtenção da santonina pura, a mesma foi obtida de acordo com esse fluxograma que está desenhado aqui, onde, através de uma análise cromatográfica do extrato metanólico, utilizando o cicromatotron, obtivemos 1,3 gramas de santonina numa quantidade bastante elevada, e, posteriormente, a produção do extrato livre de santonina para a próxima etapa desse estudo foi feito por cromatografia contracorrente, o que é esse aparelho que está mostrado nessa figura, e as junções das frações nos mostram aqui ao lado dessa figura. Nós temos uma cromatografia em camada fina com 10 junções de frações, e as frações, duas frações próximas da última, nós temos aqui essa marcação em vermelho, e essa marcação em vermelho nos mostra exatamente onde a santonina estava ocorrendo. Então, uma vez que isso foi obtido, essa santonina foi removida, o extrato foi totalmente recombinado novamente e testado para as atividades analgésica e anti-inflamatória. De acordo com o que foi falado anteriormente, após a obtenção da santonina pura utilizando-se o cromatotron, a gente pode verificar aqui nesse slide os espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13 no topo do slide, e a gente consegue verificar o nível de pureza que foi obtido aqui por esse HPLC na base que foi obtido com a substância que foi isolada. O trabalho de obtenção de santonina em sua pureza e o desenvolvimento dessa metodologia analítica por HPLC, mostrando a santonina em 5,7 minutos, foi publicado na PLOS ONE. O desenvolvimento desse método analítico para a santonina pura isolada foi possível, pois fizemos a validação desse método analítico, e a validação foi feita utilizando-se todos os parâmetros farmacopeicos para obtenção
do mesmo e podemos fazer a quantificação da santonina nos extratos obtidos, no nosso caso, na planta, além de fazer a quantificação de santonina em aproximadamente 8 espécies que foram coletadas e que eram de importância na região onde estávamos trabalhando. Essa validação foi completamente bem sucedida. Nós temos aqui essa curva de calibração com R quadrado de 0,99 para 9 concentrações diferentes de santonina. Nós pegamos o extrato que foi obtido pela nossa aluna e fizemos esse extrato, batizamos o extrato com 312,5, 625 e 1.250 microgramas por mililitro de santonina e conseguimos obter aí uma recuperação acima de 95% para todas essas quantidades que foram colocadas. E isso nos deu uma acurácia bastante elevada para esse teste. Então, é importante ressaltar que existia uma metodologia de análise por HPLC para a santonina, mas a mesma mostrava a santonina em 14 minutos e a nossa metodologia de análise, bastante conveniente, mostra a santonina em 5,7 minutos, o que nos permite quantificá-la numa velocidade mais rápida e com isso a gente tem os testes sendo feitos para várias espécies ou vários extratos de santonina num tempo muito menor. Conforme previamente mencionado, a cromatografia contracorrente foi a técnica escolhida para a obtenção do extrato livre de santonina. De uma forma bastante simples, nós pegamos o extrato obtido da planta e passamos pelo aparelho de cromatografia contracorrente e após a análise das placas em camada fina e as junções das frações semelhantes, conseguimos verificar que as junções número 9 e 10 eram as junções que apresentavam a santonina, a mesma foi removida por cromatografia de camada preparativa e todo o extrato foi recombinado. E o importante de lembrar é que essa técnica de cromatografia contracorrente não permite adsorção, ou seja, tudo que é utilizado é obtido no final da análise. Então, dessa forma, o extrato total foi obtido, sendo agora livre de santonina. Nesse processo de cromatografia contracorrente, nós temos ali marcado em azul o flavonoide pectolarigenina, também que foi obtido, e abaixo desse quadrado azul nós conseguimos ver uma outra mancha amarela, e essa outra mancha amarela provavelmente se refere à espidulina, que seria o derivado da pectolarigenina, sendo hidroxilado na posição 4'. Esse não foi isolado por nós, mas existe relatos da planta produzindo a espidulina também, então nos faz inferir que aquele outro flavonoide seria a espidulina. A pectolinarigenina isolada, então, foi submetida à ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13. Os dados espectroscópicos estão descritos aqui nesse slide e podemos também ver que a substância foi isolada num estado bastante puro. O espectro de hidrogênio e o espectro de carbono 13 apresentam-se bastante limpos. O isolamento da pectolinarigenina e a atividade farmacológica da mesma, assim como do extrato livre de santonina, foi publicado na revista Molecules esse ano, número 25, página 27 e 28. Tanto a pectolinarigenina quanto o extrato subcrítico em CO2 foram testados com relação à atividade analgésica e anti-inflamatória. O primeiro modelo utilizado é o modelo de injeção de formalina, que se caracteriza por duas fases. A primeira fase mostra uma resposta de dor aguda causada pela injeção, e essa fase se relaciona com o minuto 0 ao minuto 5, o número de lambidas que o animal dá na sua pata traseira, comparado com o número de lambidas que o animal dá na pata traseira sem ter recebido nenhum tratamento. A segunda fase se caracteriza pela resposta da dor inflamatória causada pela liberação de mediadores inflamatórios entre os minutos 15 e 30. De novo aqui, a resposta é a diminuição do número de lambidas nos tratamentos comparado com um animal no grupo branco que não recebeu nenhum tratamento e apenas recebeu a injeção de formalina. Como controles nesse teste, tanto para a primeira fase quanto para a segunda fase, nós utilizamos ácido acetil salicílico e morfina, e o extrato subcrítico em CO2 foi testado nas doses de 10, 30 e 100 mg por quilo, e a pectolinarigenina, substância isolada, o flavonoide isolado, nas doses de 1, 3 e 10 mg por quilo. Como resultados aqui, podemos ver que
Na primeira fase, as duas maiores concentrações do extrato, 30 e 100 mg por quilo, mostraram uma atividade significativa, e as 3 doses do flavonoide isolado, 1, 3 e 10 mg por quilo, também mostraram uma atividade significativa. Importante ressaltar aqui que a atividade é dependente da dose, o que significa que quando aumentamos a dose, aumentamos a atividade observada. Já para a segunda fase, que nos mostra uma resposta com relação à inflamação, também observamos que as 3 concentrações do extrato usadas, 10, 30 e 100, e as 3 concentrações do flavonoide isolado usados, 1, 3 e 10 mg por quilo, mostraram-se ativos, e nesse caso também a atividade foi dependente da dose. Uma tentativa de melhor investigar o mecanismo de ação pelo qual a proteção com relação à dor se dá para a substância pectolinarginina, testamos ainda essa substância na concentração de 1 mg por quilo e testamos ela nos receptores para capsaicina e glutamato. Capsaicina e glutamato são 2 mediadores neurogênicos que podem causar dor. Em relação ao receptor de capsaicina, conseguimos observar que, comparado com o controle, a pectolinarginina 1 mg por quilo foi capaz de inibir a dor causada, e com relação ao glutamato, o mesmo não foi observado de forma estatisticamente significativa. A atividade analgésica central foi também testada para o extrato subcrítico em CO2 de artemisiacina nas mesmas concentrações de 10, 30 e 100 mg por quilo. Apenas as concentrações maiores de 30 e 100 mg por quilo mostraram um efeito mediano, ainda provavelmente com metade da potência da morfina que foi utilizada como controle positivo nesse teste, evidenciando que o extrato subcrítico de artemisiacina livre de santonina possui atividade antinociceptiva central, mediana. Com relação à atividade anti-inflamatória, uma vez que tanto o extrato subcrítico de artemisiacina quanto o flavonoide pectolinarginina mostraram-se ativos na segunda fase da formalina, que é uma fase do teste que mostra dor relacionada com a liberação de mediadores inflamatórios, nós resolvemos fazer uma outra testagem, que foi a testagem no modelo de Air-Pouch. Nesse modelo, ar é injetado na cavidade dorsal do camundongo e é mantido lá por 7 dias, quando carragenina então é injetada para causar uma reação inflamatória local. Um dos efeitos causados por essa injeção de carragenina é a liberação de leucócitos. Nesse teste, observamos que, para a concentração mais alta do extrato de artemisiacina subcrítico, de 100 mg por quilo, e para as 3 concentrações do flavonoide pectolinarginina utilizados, houve uma diminuição do número de leucócitos liberados na cavidade dorsal do animal, mostrando que há ali um efeito anti-inflamatório com relação à liberação dessas células brancas, que é um dos mecanismos pelo qual a inflamação causada por carragenina se apresenta. Um último estudo realizado com alunos do Cazaquistão foi com relação à planta Crategus almatensis. Frutos, folhas e flores de Crategus almatensis foram coletadas nas montanhas de Ile-Alatal, no Vale de Medeu, na região de Almaty, no Cazaquistão. E o que é interessante falar sobre essa planta é que o Cazaquistão é um país que utiliza muito plantas medicinais, e com relação a doenças cardíacas, o Cazaquistão faz uso da planta Crategus levigata ou Crategus oxyacantha, que são 2 plantas europeias, para a produção de fitoterápicos para combater doença cardiovascular. Ao passo que o Cazaquistão contém uma quantidade bastante elevada de Crategus almatensis, que é uma planta endêmica da própria região. Então, essa aluna de doutorado, Elmira, resolveu estudar a planta do Cazaquistão para verificar, número 1, se a eficácia dela era semelhante à eficácia da planta europeia, e número 2, nesse caso, se a gente provasse que a eficácia fosse semelhante, para que a gente pudesse desenhar uma monografia de Crategus almatensis para entrar na farmacopeia do Cazaquistão, para que a planta fosse então utilizada como matéria-prima. Nesse caso, frutos, flores e folhas of Crategus almatensis foram coletadas, e a gente partiu então, já que um dos objetivos era se efetuar a fabricação de uma monografia para a farmacopeia, nós resolvemos então efetuar um estudo botânico. E esse estudo botânico foi publicado no Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences em 2018, e nesse estudo fizemos a avaliação
tanto da característica macroscópica quanto microscópica das partes coletadas. O estudo microscópico, então, realizado para as folhas, flores e frutos, nos permitiu chegar à conclusão de que estruturas que eram características dessas três partes vegetativas da planta poderiam ser então estabelecidas e dessa forma qualquer pessoa fazendo um estudo com relação à produção de medicamentos com essas plantas teria esses parâmetros microscópicos de avaliação das partes a serem utilizadas bem estabelecidos na farmacopeia do Cazaquistão. Então, esses resultados com relação à parte macroscópica e microscópica foram publicados, então, nessa revista. O segundo aspecto, então, agora, era determinar a composição química dos extratos dessas três partes da planta. É claro que usando diferentes alcoolaturas, 50% e 96%, e comparando a composição química obtida com esta planta endêmica do Cazaquistão com a composição química da planta europeia, tanto a espécie Levigata quanto a espécie Oxyacantha. Os resultados desse estudo, aqui nessa tabela a gente pode verificar as principais substâncias encontradas e avaliadas por cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada à espectrometria de massas, nas três partes da planta que a gente trabalhou do Cazaquistão, e essas substâncias foram então comparadas com as substâncias obtidas nas plantas europeias, e os resultados foram publicados na revista Open Chemistry em 2018. Nesse slide, também no próximo, a gente pode observar para cada substância que foi encontrada, a concentração pelas quais elas foram encontradas no extrato etanólico 96% e 50% em flores, folhas e frutos, e também na espécie Crategus oxyacantha flores, que é a espécie europeia. Então aqui em preto nós temos a concentração que foi encontrada no cromatograma e no extrato etanólico, e em vermelho a concentração encontrada por planta seca. Então esse slide mostra a continuação daquela mesma tabela, onde a gente consegue obter esses valores, tanto de concentração no extrato em etanol, quanto de concentração na planta seca, para tanto 50% ou 96% que foram utilizados como alcoolaturas diferentes. Os resultados obtidos nas duas tabelas anteriores nos permitiram novamente fazer um trabalho de análise de multivariância e nós conseguimos então observar as diferenças entre todos os extratos de frutos, flores e folhas, 50% e 96% de Crategus almatensis. A gente consegue observar que apenas os extratos de frutos em 50% e 96% mostraram uma certa diferença. Todos os outros extratos de flores e folhas, 50% e 96%, foram bem semelhantes, como a gente observa nesse gráfico aqui do lado esquerdo, e o gráfico do lado direito nos mostra que das substâncias todas avaliadas nesse gráfico de componente principal, apenas a cianidina, 3-glucosídeo, e a quercetina, 3-galactosídeo, foram as substâncias que diferiram nos extratos avaliados. Então essas duas substâncias são aquelas que causaram uma variação. Quando a gente vai comparar, então, a similaridade entre a composição química das duas espécies de Crategus, a do Cazaquistão e a europeia, a gente observa que a espécie do Cazaquistão, 96% e 50%, com a espécie europeia, 50% e 96%, o grau de similaridade é muito elevado, não menor do que 0,85% ou 85%, o que significa dizer que, em termos de composição química, as plantas europeias contêm substâncias bem parecidas com as plantas do Cazaquistão. Então, com isso, como a gente sabe que equivalência química significa equivalência farmacológica, né, porque a gente vai estar observando a atividade farmacológica em decorrência da composição química, a gente pode talvez inferir que, em relação à farmacologia, as plantas que são presentes, a planta presente no Cazaquistão, endêmica do Cazaquistão, é bem semelhante à planta europeia. Num próximo trabalho, então, nós passamos à avaliação do extrato etanólico das flores de Crategus almatensis, do qual nós conseguimos isolar os flavonoides hiperosídeo, quercetrina e afiselina numa concentração bastante elevada, e aqui nós temos o HPLC mostrando essas três substâncias. Nós publicamos esse trabalho na revista Antioxidants no ano de 2019, ano passado, e nesse trabalho nós fizemos, como nós já havíamos tido, isso confirmou o resultado anteriormente obtido, que foi a comparação dessas espécies em termos de composição química.
Como nós conseguimos obter essas três substâncias agora, nós partimos para a análise desse extrato e das três substâncias químicas com relação à atividade farmacológica dos mesmos. Utilizando-se então anéis de artérias humanas, nós conseguimos testar tanto o extrato etanólico total de Craterus almatensis contra a partição aquosa de onde os flavonoides foram isolados, nós conseguimos observar coisas bastante interessantes. Por exemplo, nesses gráficos aqui do lado esquerdo, a gente consegue ver que a concentração curva-resposta dos dois extratos variando de 0,07 a 0,7 mg por mililitro. A gente consegue observar que, por exemplo, o extrato etanólico total mostra uma atividade de contração, assim como o extrato em água, que é de onde os flavonoides foram obtidos, mostra um relaxamento da vasculatura. E isso é observado comparativamente com o extrato da planta europeia. E dessa forma a gente consegue fazer uma comparação que a atividade farmacológica das duas plantas possui provavelmente a mesma linha de mecanismo de ação. Uma vez que esses três flavonoides foram isolados em quantidade da fração aquosa que foi derivado do extrato etanólico total de Craterus almatensis, nós resolvemos testar tanto a fase aquosa quanto o extrato etanólico total em atividade analgésica e anti-inflamatória. Os efeitos de atividade analgésica foram todos negativos, mas com relação à atividade anti-inflamatória, nós conseguimos observar que o número total de leucócitos diminui quando o camundongo é tratado com a fase aquosa, e isso pode ser em decorrência da presença dos flavonoides, e também a liberação de interleucina 1-beta diminui para os animais que foram tratados com a fase aquosa, que é a fase que contém os flavonoides isolados. Então isso nos confirma que os flavonoides isolados possuem certamente uma atividade anti-inflamatória e que a fase aquosa, mas não o extrato etanólico total, estariam produzindo uma atividade anti-inflamatória, e essa atividade anti-inflamatória vai de mãos dadas com a atividade geral do extrato em proteção do músculo cardíaco. Bom, o último estudo que eu vou comentar com vocês é o estudo de um aluno de mestrado que eu tive mais recente, que veio da China. Esse rapaz veio trabalhar com a planta Euschotsia ciliata, que é uma planta usada na medicina tradicional chinesa para atividades analgésicas e anti-inflamatórias também. Essa planta foi coletada na província de Jiangxi, que é essa província que está marcada aqui nesse mapa. Como objetivo aqui também era traçar a composição química e montar uma monografia para a farmacopeia chinesa, nós iniciamos o estudo com a definição tanto de características macroscópicas quanto de características microscópicas, e aqui nós obtivemos vários cortes histológicos mostrando as composições de células presentes nas folhas e nos caules da planta, e podemos montar aqui um mapeamento para o controle de qualidade botânico da mesma. Em seguida, demos início ao estudo da composição química e, para tanto, resolvemos utilizar o extrato etanólico total, porque a alcoolatura é a forma como a planta é utilizada na China. Então, esse extrato etanólico total nós trabalhamos de duas formas diferentes. Uma forma nós fizemos a extração líquido-líquido e na outra nós fizemos o estudo do extrato etanólico total direto por cromatografia contracorrente. E em ambos os casos obtivemos a presença de substâncias puras. No caso da extração líquido-líquido, quando fizemos a coluna cromatografia em coluna do extrato, da partição em acetato de etila, obtivemos uma composição altíssima de um precipitado que foi avaliado como uma substância pura, e na cromatografia contracorrente, na junção 2 da cromatografia contracorrente, nós obtivemos uma quantidade bastante elevada de uma substância pura também, que nesse caso foi um flavonoide. O precipitado, que apareceu em grande quantidade quando se trabalhava com a fração em aceto de etila, foi identificado como ácido ursólico. Para essa substância, então, fizemos o HPLC, que pode ser visto aqui no quadro A. Esse HPLC da substância pura. A substância pura nos permitiu, então, a fabricação de um gráfico onde fizemos uma curva de calibração, e essa curva de calibração, então, permitiu que a gente quantificasse o extrato etanólico total, a partição em hexano de clorometano, acetato de etila, N-butanol e o chá da planta com relação à presença de ácido ursólico. Então, aqui em B nós temos o etanólico total, em C o hexano,
em D, diclorometano, em E, o acetato de etila, em F, o N-butanol e em G, o chá. E o N-butanol e o chá, nós observamos uma ausência do ácido ursólico que pode ser quantificado positivamente no extrato etanólico total e nas partições hexano, diclorometano e acetato de etila, e a maior quantidade apareceu tanto no etanólico total quanto na partição de clorometano, apesar do mesmo ter sido precipitado quando se trabalhava com a partição em acetato de etila. Quando se vai fazer o estudo de um extrato de uma planta por cromatografia contracorrente, o primeiro passo, que também é um passo muito importante, é a escolha do sistema de solventes. Para se escolher o sistema de solvente adequado, se faz através de tentativas onde se faz a diluição do extrato em vários sistemas de solvente e cromatografias em camada fina, onde há a aplicação da fase superior e da fase inferior do mesmo, para se observar a distribuição das substâncias nas duas fases. A composição que mostrar a melhor distribuição de substâncias entre as duas fases é então a composição escolhida. Então, para o trabalho com a Eusholtz ciliata, resolvemos inicialmente testar o clássico sistema de solventes composto por hexano, acetato de etila, metanol e água, e iniciamos o mesmo com a concentração de 1 para 1 para 1 para 1, que é essa primeira figura aqui que mostra essa placa, onde a gente vê uma separação de poucos constituintes que se assemelham nas duas fases. Fizemos algumas modificações e podemos observar que a composição de 4 para 6 para 5 para 5 foi a composição que mostrou uma melhor distribuição dos componentes nas duas fases e foi então a composição escolhida para a análise dessa planta. Fizemos então a análise da Eusholtz ciliata com esta composição de hexano, acetato de etila, metanol, água, 4 para 6 para 5 para 5. Fizemos uma corrida no aparelho de contracorrente e obtenção de 80 frações. As 80 frações foram então cromatografadas e essas frações aqui que estão marcadas com vermelho, nós podemos ver essa quantidade grande dessa mancha, que aqui a gente não consegue ver a cor, mas quando a placa foi revelada com ácido sulfúrico, essas manchas se mostraram bem amareladas e essas frações foram então reunidas e a substância foi caracterizada como sendo oroxilina A, que é um flavonoide, que foi a substância isolada com uma passagem apenas pela metodologia do contracorrente. Na obtenção dos espectros para a oroxilina A, tanto o espectro de ressonância magnética nuclear de hidrogênio quanto o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13 apresentaram-se bastante limpos e bastante fáceis e puros. Dessa forma, então, conseguimos chegar a duas possibilidades, que seriam oxalina A e vulgonina, diferenciando aqui apenas a posição da metoxila, ou na posição 6 ou na posição 8 do anel A do flavonoide, e quando fizemos então uma fitoquímica comparada, podemos observar que se tratava da oroxilina A, uma vez que mudando a metoxila para a posição 8, o que nós obteríamos como resposta seria totalmente diferente do que a gente observava no nosso espectro. Então, a oroxilina A foi a substância que foi identificada sendo retirada do extrato etanólico total da planta. Em relação à atividade farmacológica, como a Eusholtz ciliata é uma planta chinesa usada para o tratamento de doenças inflamatórias e também para o tratamento de dor, nós resolvemos então testar o extrato etanólico total e as partições em hexano, diclorometano e N-butanol, que a de acetato de etila tinha sido toda usada no estudo. Resolvemos então testar o que nós havíamos possuído ainda da planta no modelo de formalina. Relembrando que o modelo de formalina é aquele modelo que eu já descrevi para a planta anterior do Cazaquistão, que é um modelo no qual se observa duas fases. Uma primeira fase, uma fase característica de dor aguda, entre 0 e 5 minutos, conta-se o número de vezes que o camundongo lambe a pata traseira e se compara a diminuição com o camundongo que não recebeu tratamento. E a segunda fase, variando de 15 a 30 minutos, é a fase da dor causada pela liberação de mediadores inflamatórios e se conta da mesma maneira o número de lambidas comparado com o número de lambidas no camundongo que não recebeu nenhum tratamento. Então, com relação ao teste da formalina, nós podemos concluir que nós tivemos a indicação de que
O extrato etanólico total e o extrato e a partição de clorometano possuem atividade apenas na segunda fase da formalina, na concentração mais elevada usada, indicando que existe uma chance do extrato etanólico total e da partição de clorometano de possuírem uma atividade anti-inflamatória. E a partição em hexano e a partição em N-butanol, ambas apresentaram a atividade na primeira fase da formalina, o que nos confirma possível atividade analgésica de uma dor aguda, e isso nos deu uma indicação de que, por exemplo, esses dois extratos poderiam ser utilizados para o tratamento da dor. No estudo de atividade analgésica, resolvemos então partir para a atividade analgésica central, e aqui novamente apenas o extrato hexânico, a partição em hexano, foi a que mostrou uma atividade analgésica central quase comparada com a morfina, e isso não foi nenhuma surpresa, porque se vocês lembrarem dos resultados anteriormente obtidos, apenas o extrato hexânico e a partição em N-butanol mostraram algum potencial de atividade analgésica. Nem o extrato etanólico total e nenhuma das outras partições avaliadas mostraram nenhum efeito promissor aqui com relação à atividade analgésica central. Uma vez que a planta também é utilizada com relação à sua potencial atividade anticâncer e sabendo-se que há uma relativa relação entre atividade anticâncer e atividade antioxidante, resolvemos então testar a atividade antioxidante de todas as partições e do extrato etanólico total, assim como avaliar o total de fenólicos e o total de flavonoides nesses mesmos extratos. Nesse sentido, então, chegamos à concentração de substâncias antioxidantes mais alta na partição de clorometano, de uma forma surpreendente, porque geralmente a gente observaria isso em extratos mais polares, porém o extrato acetato de etila foi aquele que mostrou uma concentração maior de substâncias fenólicas, também como de flavonoides. Com os resultados antioxidantes bastante promissores obtidos anteriormente, resolvemos então testar a possibilidade dos extratos etanólicos total, hexano e de clorometano, porque o acetato de etila também não foi testado porque havia acabado e o butanólico não tinha sido produzido ainda, então resolvemos testar esses três com relação à atividade anticâncer para as células A549 e para as células MDA-MB. A549 é leucemia e MDA-MB é carcinoma de mama. E em ambos os casos aqui, tanto para 24 horas quanto para 48 horas, nós podemos observar uma diminuição da viabilidade celular bastante considerável, principalmente para a concentração mais elevada. A concentração mais elevada de 300 microgramas por mililitro foi a concentração da qual não se observou nenhuma viabilidade celular para essas duas células testadas. Isso nos deu a entender que a planta e seus extratos, as substâncias produzidas pela planta, poderiam ter uma atividade anticâncer que merece estudos futuros. O que aconteceu foi que o Tim teve que terminar a sua tese de mestrado, voltar para a China, então o estudo parou aqui. Nós estamos agora num processo de escrever o trabalho com relação à atividade química e farmacológica obtida por ele, com esses resultados mostrados, com o intuito de montar uma monografia para a farmacopeia chinesa. Estamos submetendo esses resultados brevemente a publicação, mas se algum aluno voltar para continuar com a Eushote siciliata, o que nós vamos fazer é, em primeiro lugar, fazer uma testagem bastante severa da atividade farmacológica do extrato, da partição em acetato de etila, e seguir para a elucidação dos mecanismos de ação das atividades que foram encontradas para os extratos aqui observados. Bom, antes de eu finalizar a minha palestra, eu gostaria de dizer para vocês que foi um prazer eu ter dividido com vocês aqui a minha experiência com esses meus fantásticos alunos asiáticos. Eu trouxe aqui as fotografias deles, porque eu acho que tem que fazer justiça para as pessoas que de fato trabalharam. Da Malásia eu tive a Ikarastika Rayu Wahab. Ikarastika foi aluna de doutorado comigo de 2008 a 2012, e quando ela terminou o doutorado ela voltou para a Malásia e hoje ela é professora da Universidade de Kelantan. Elmira Jumagulova é uma farmacêutica do Cazaquistão que fez o doutorado dela na Kazakh National Medical University, orientada por mim, e a Elmira ela resolveu continuar na área farmacêutica, então hoje ela trabalha com regulatórios numa empresa farmacêutica.
A Aida Sadikova, também do Cazaquistão, fez o mestrado sob minha orientação e a Aida também não quis seguir carreira acadêmica. Tolkien Bekejanova, uma menina do Cazaquistão também, que fez o doutorado sob minha supervisão, trabalhando com a sua planta Artemisia sina. A Tolkien resolveu se tornar professora da Kazakh National Medical University, a mesma universidade onde ela havia obtido o seu grau. E o Tianjan, que é o chinês que trabalhou a El Show de Siciliata, ele veio fazer o mestrado comigo e hoje ele está fazendo doutorado em Londres. E eu acho que o Tian também vai seguir a carreira acadêmica. Então, com relação ao trabalho que eu apresentei para vocês aqui, eu deixei indicação de algumas técnicas que vocês podem estar utilizando, por exemplo, numa época de pandemia, quando o acesso ao laboratório é restrito, quando vocês não estão com liberdade de ir e vir. Se vocês já tiverem análises, por exemplo, por cromatografia com fase gasosa acoplada à espectrometria de massas, ou cromatografia líquida de alta eficiência, previamente realizados, vocês podem pegar esses dados de vocês e com um levantamento químico de outras espécies, ou até mesmo da espécie que vocês estão trabalhando, vocês podem fazer análises estatísticas, como por exemplo a análise de multivariância, a análise de componente principal, e vocês podem fazer trabalhos belíssimos nas áreas de quimiotaxonomia, nas áreas de previsão de diferenças quimiométricas, que é belíssimo de se realizar também, e de certa forma, se a gente está avaliando composição química, a gente pode estar inferindo também com relação à atividade farmacológica, porque lembrando, equivalência química está muito ligado com a equivalência farmacológica, ou seja, se eu consigo provar que quimicamente um medicamento é igual ao outro, ou parecido com o outro, eu espero que a atividade farmacológica dos dois seja muito parecida. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a equipe organizadora do CONCAF pelo convite, por estar aqui falando para vocês, e eu espero que vocês tenham aproveitado a minha palestra. Muito obrigado.